Esse especial não estaria completo se não contássemos uma das mais lindas histórias espirituais trazidas à Terra pela mediunidade de Reverendíssima Maliilda. Sua Santidade Andu, incorporado nela, contou-nos a seguinte história que está registrada no livro Contos Espirituais, com o nome de Nascimento de Jesus. Sua Santidade Andu nos conta o seguinte: eu era um rei de um opulento e importantíssimo país. Depois de muito tempo do meu reinado, sempre que ia dar início aos despachos dos papéis relacionados ao meu ofício, escutava uma voz dizendo-me que saísse dali e fosse andando. Eu escutava a voz, olhava e não via nada nem ninguém. Escutava hoje aquela voz paternal e amiga, que não me causava susto nem temor. E no dia seguinte, àquela mesma hora, quando ia iniciar os meus afazeres no gabinete particular, ouvi a mesma voz que me dizia a mesma coisa. E os dias foram se passando e sempre a repetição do mesmo aviso, até que um dia, atraído por uma força estranha e ouvindo a mesma voz, sem prevenir a ninguém, saí vestido com a roupagem de rei, levando na cabeça a coroa, porém descalço. Todas as pessoas que me viam passar descalço pensavam que eu havia enlouquecido. E viam-se muitos grupos que criticavam a minha passagem, sem saberem o que me havia acontecido, onde iria naqueles trajes, sem prevenir ninguém e sozinho, como se fosse uma pessoa qualquer. Mas eu ouvia e sentia a mesma força, dizendo-me que caminhasse sempre. E eu, cheio de fé e coragem, obedecia e seguia sempre. Ia passando pelos povoados pertencentes ao meu reino, e os habitantes dos mesmos, a princípio, queriam me homenagear. Desistiam por me verem descalço, dizendo entre si: o rei ficou louco. E dirigiam-se para a corte a fim de saberem o que se tratava. E eu caminhava sempre, subindo e descendo serras e montanhas, e quando me sentia cansado e com vontade de voltar ao meu palácio, novamente encontravam-se aquela força misteriosa que me obrigava a caminhar sempre para a frente. E com o decorrer do tempo, a minha coroa já havia caído e quebrado, minhas roupas encontravam-se rasgadas e, por fim, no lugar onde passava, já não me reconheciam como rei. Quando me sentia cansado, pedia pousada a alguém e, eu sentindo fome, pedia comida e me serviam como se eu fosse um pedinte qualquer. Nesse intervalo do meu reinado, não mais contavam comigo e, como achassem que eu havia perdido o juízo, trataram de arranjar um substituto para tomar conta do trono. E já não se falava mais em mim. Depois de ter caminhado muitos dias, sem saber para onde me dirigia, impulsionado sempre pela mesma força misteriosa, quando estava quase desistindo, pois já me sentia exausto e quase sem roupas, ao chegar em cima de uma gigantesca montanha, ouvi novamente a mesma voz falar-me, e com grande surpresa minha, vi que aparecia uma luz radiante, mostrando a direção que eu deveria tomar. Fiquei tão maravilhado com o esplendor daquele foco luminoso, que me esqueci que eu estava cansado, quase nu, e cheio de coragem pus-me a caminho, seguindo sempre aquela luz celestial, e quanto mais eu caminhava, mais vontade tinha de caminhar, e nem lembrava mais que eu era rei, que sentia fome nem sede. A única coisa que sentia era a vontade de andar, para que pudesse chegar o mais breve possível ao lugar onde estava aquela luz milagrosa. Decorridos 7 dias do aparecimento daquele foco de luz,
Ao transpor mais uma montanha, deparei com uma pobre cabana e dentro de um berço improvisado, feito com palha, onde se achava deitada uma linda criança, pois tinha sido ali, naquele lugar tão humilde, que havia nascido nosso chefe supremo, Jesus. Sendo eu o primeiro a chegar àquele recanto sagrado e vendo aquela encantadora criança que acabava de nascer, abri uma caixinha que levava comigo, que continha algumas coisas do meu uso, e passei no umbigo daquele inocente, sem saber de quem se tratava. E então, só depois, foi que verifiquei que aquela luz que me guiara tão maravilhosamente até aquele local partia da cabeça daquela encantadora criança. Pouco tempo depois, chegaram outros, que como eu foram guiados até ali, mas que eu desconhecia e que também não sabia quem era a criança, nem o que tinham ido fazer ali. E estávamos muito bem, admirando aquele inocente, quando a mesma força que me havia guiado até ali ordenou-me que voltasse ao meu reino. Eu não queria voltar, pois tudo ali era de uma beleza inexplicável. Não se sentia fome, não se precisava de roupas, não se sentia outra coisa que não fosse alegria e prazer. Por que haveria de sair daquele paraíso para voltar novamente ao meu reino, ter que suportar tanta gente diferente dos que estavam ali? Eu não queria de maneira nenhuma voltar, mas como a mesma força insistiu, e eu, sem saber por quê, obedeci como da primeira vez. Muito triste, despedindo-me dos que se ali achavam, voltei sozinho para o meu país, lá pensando como havia de chegar naquele estado miserável em que me encontrava, quase nu, com fome, maltratado, e sabendo que quando eu passasse, todos me chamariam de louco. Quanto mais eu andava, mais vontade tinha de voltar para perto daquela criancinha que tanto me encantou, mas sentia que tinha que obedecer à força misteriosa que me guiava novamente de volta ao meu reino. Depois de muito andar, entrei no meu país, olhava para o meu povo e via que ninguém me amava mais, me dava mais importância e nem me conhecia mais como seu rei. Chegando ao meu palácio, quis entrar, mas logo que encontrei os meus próprios soldados e vassalos que me proibiam de fazer. Perguntaram-me o que eu queria, e quando lhes respondi que eu era o rei que tinha voltado, enxotaram-me, dizendo que eu era um maluco. Procurava contar-lhes o que me havia acontecido e ninguém me dava atenção, faziam grandes galhofas, e quanto mais procurava convencê-los que eu era o rei, mais eles me criticavam, dizendo: "Vá embora, idiota, que o nosso rei está lá dentro do trono, onde já se viu um maltrapilho descalço ser rei." Depois de sofrer os maiores vexames em meu próprio reinado, e desesperado por não acreditarem, pois já tinha até outro rei, resolvi voltar para onde se achava aquela criança encantadora, e depois de muito caminhar, consegui chegar, e me senti tão feliz que não tinha pesar de haver perdido tudo que possuía. Comecei então a compreender que aquele entezinho, que ali havia nascido em uma humilde cabana, era uma entidade superior, e que nesse pensamento puro sentia a intuição de que ali, naquela pobreza, achava-se o nosso chefe supremo. Consegui também compreender que tinha sido mandado novamente ao meu reinado para poder conhecer melhor os homens, e como tinha que seguir junto a Jesus, era necessário que eu voltasse àquele povoado para melhor cumprir minha missão. E daí, então, comecei nova vida como o primeiro mago. Com o decorrer da minha missão, muitas vezes voltei ao mundo materializado, onde umas das vezes vim como partícula de São Pedro. Esta história foi nos contada pelo nosso grande chefe
Sua Santidade Andu, no dia de São Pedro, em 1943, dirigindo-se inicialmente a um dos nossos irmãos que cumpria ordens espirituais. Linda história, não é mesmo? É a história de como o nosso chefe supremo, Sua Santidade Andu, se fez presente naquela noite tão importante que mudou a história da humanidade. Sua Santidade Andu, naquela encarnação como rei, deixou de lado suas honrarias, sua coroa, e ofereceu tudo o que ainda possuía, sua fé e o seu amor àquela criança que ao nascer foi colocada em uma manjedoura, mas espargiu luz por onde passou e até hoje sua luz nos alimenta e conforta. Hosanas a Sua Santidade Andu e hosanas a Jesus. Um Feliz Natal para todos e que todas as famílias sejam abençoadas.